Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um. Estamos aqui agora começando nosso culto, a nossa reunião, e queremos declarar a unção do Senhor sobre a sua vida, a glória de Deus sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, e tenho certeza que o Senhor vai trazer hoje uma palavra poderosa aos nossos corações. Creio que Deus vai trazer uma mensagem poderosa aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como vocês sabem, primeiramente, nós trabalhamos aqui na igreja como um casal de pastores, eu e a pastora de Olinda. Eu não poderia começar esse culto sem antes chamá-la até aqui, para que ela pudesse também dar um abraço, pudesse dar uma palavra para os irmãos agora. Tenho certeza que Deus trouxe ao coração dela uma mensagem, ainda que de maneira rápida, porque nós utilizamos em torno de 1 hora, utilizando aqui o Instagram, e eu tenho certeza também que ela, nesse momento, vai estar falando uma coisa muito forte ao seu coração. Queria chamar a pastora então aqui, daqui a pouco retorne. Graças e paz, queridos. Que saudade, né? Como é bom estarmos juntos. Quando a Bíblia fala, é bom e agradável que os irmãos estejam unidos, a gente pensa em estar juntos de corpo também, mas eu sei que de corpo nós estamos juntos, mas estamos unidos no mesmo Espírito, crendo que o Senhor nos levará a um lugar de abundância, porque embora estejamos passando pela água e pelo fogo, né? Mas com certeza o Senhor nos levará a um patamar diferenciado enquanto pessoas, enquanto família, enquanto célula, enquanto igreja, ministério, enquanto brasileiros que somos. Mas o importante é que nós tenhamos no nosso coração o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos. Ou seja, uns confiam no isolamento social, outros confiam na cloroquina, outros confiam em outras situações, mas a nossa confiança está no Senhor. Uns confiam nessas coisas, no posicionamento de um ou de outro, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Esse nome é que faz diferença para as nossas vidas, e é nele que nós confiamos, é nele que nós esperamos. Os nossos olhos estão postos no Senhor, que é dele que vem o nosso socorro, dele vem o nosso suprimento, ele é a nossa alegria, a nossa paz, ele é a nossa vida. E nós podemos desfrutar de vida abundante no Senhor, embora as circunstâncias sejam todas adversas, mas nós podemos confiar naquele que criou e sustenta todas as coisas, a quem pertence a minha vida e a sua vida. E por isso Ele tem no controle das suas mãos as nossas vidas. Então nós podemos desfrutar de paz, de alegria e da certeza de que no nome do Senhor nós podemos fazer menção e sermos guardados, protegidos, amparados, direcionados, supridos, e temos toda a nossa alegria no Senhor, ela que é a nossa força. Tá bom? Estamos com saudade. Não sei que tempo que Deus tem para nós, para estarmos todos reunidos aqui, para erguermos as nossas mãos e adorar aquele que reina, mas independente disso, que a sua fé, a sua confiança, a sua dependência seja inteira do Senhor e no Senhor, tá bom? Um beijo, amo vocês, até breve. Amém, graças a Deus. Irmãos, o tema hoje da nossa palavra é as armas que o inimigo impõe para nos fazer pessoas derrotadas. As armas que o diabo coloca para fazer de nós pessoas fracassadas, pessoas que andam de cabeça baixa, pessoas que ficam com as suas mentes reprovadas, desconfiadas, travadas, paralisadas. E essas armas são as armas que ele joga na nossa mente. A palavra de Deus nos diz que a nossa mente, ela, claro, recebe várias informações, mas ela não pode ser um depósito, um repositório de coisas negativas, de coisas ruins, de coisas malignas. Então existe uma batalha mental, uma guerra espiritual muito grande, porque uma vez que
o inimigo nos alcançando na mente, ele paralisa os nossos sonhos, ele paralisa as nossas ações, ele paralisa o nosso potencial que Deus colocou dentro de nós. Então hoje o tema que nós vamos colocar, quero que você agora esteja sentado ouvindo, essa palavra é muito importante para a minha vida e para a sua vida também, porque nós temos que colocar o diabo no lugar que ele tem que ficar, que é debaixo dos nossos pés. Ele não pode se sobressair, ele não pode prevalecer contra nós. A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E diz também que toda arma forjada contra nós não prosperará. Então nós temos na palavra de Deus, é claro, todo o enfrentamento com relação às coisas malignas, aos processos malignos, e nós, de maneira confiada, em fé, guardando o nosso coração em fé, poder repreender todas as armas que o inimigo lança contra nós. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 12, versos 5 e 7, fala assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não confies neles, ainda que digam coisas boas. Esse texto fala de uma palavra que o Senhor coloca na vida do profeta Jeremias, quando ele está diante de Deus com o seu coração ali, já deixando tudo, não querendo seguir no seu ministério profético, se queixando demais da situação da oposição que ele enfrentava. Então ele fala assim para o profeta, o Senhor, né? Então se você se cansa correndo com homens, o que vai acontecer com você quando você tiver que competir com cavalos? O que vai acontecer com você quando vier na sua vida ainda um alvo maior? Quando vier uma proposta maior? Se nessa ainda que é pequena, você está fatigado, se nessa que ainda é pequena, você está sem forças, calcule então quando você tiver que assumir grandes responsabilidades, grandes alvos. Por quê? Porque Deus tem para nós grandes coisas. Então se Deus está comparando, evidentemente, né, a questão da corrida entre os homens e depois, claro, com maior velocidade entre os cavalos, que Ele tem para nós outros planos muito maiores, além daqueles pelos quais você certamente já está, ou recebeu ou vai receber. Então, Deus está dizendo o seguinte: olha, se você não consegue correr, por exemplo, de bicicleta atrás de uma outra bicicleta, o que vai acontecer quando você tiver um carro melhor e tiver uma Ferrari correndo na sua frente? Então Deus está dizendo o seguinte: eu tenho planos para você muito melhores do que os de hoje. Então eu vou te preparar para o melhor lá na frente. Eu vou te dar uma condição melhor lá na frente. Porque esse é o trabalho de Deus, fazer dos seus sonhos uma realidade, fazer dos seus sonhos algo concreto, desde que seja no Senhor, no temor do Senhor. Deus quer levantar nos dias de hoje grandes homens, grandes mulheres, grandes pensadores, grandes empreendedores, pessoas que tenham fé no Senhor e fé naquilo que eles creem como sendo verdade. Porque é o seguinte: se naquilo que você acredita está morto, deixa de lado o que você acredita, que já morreu. Não acredite mais em verdades mortas, porque o tempo dessa verdade, desse preceito que você tinha, já passou. Então nós estamos no século 21, com novas ideias, com novos projetos. Nós temos agora que ter diante de Deus um coração voltado para grandes coisas futuras. Por quê? Porque no mundo espiritual, tudo aquilo que Deus tem para você já está preparado. Ele já fez para você. O que falta é você assumir o seu lugar, para depois você receber o preparo que Ele está te dando. Você está na posição correta, na posição que Ele vai te colocar, de uma pessoa de caráter, uma pessoa fiel, uma pessoa que honra a Deus, que honra os seus pais, que honra a sua igreja, etc, etc, etc. Então hoje, irmão, nós vamos analisar um pouquinho isso, para que você possa competir com os cavalos, para que você possa estar em nível de ponta, para que você possa estar em nível de estar gerenciando, acompanhando aquilo que está acontecendo hoje no mundo, de melhor
e também de mais inteligente, de mais produtivo. Por quê? São verdades novas que Deus quer colocar para você, verdades vivas. Acreditar em verdades vivas, que a palavra do Senhor, irmãos, ela se renova a cada dia dentro de nós. A palavra do Senhor não é simplesmente um livro onde ele ficou esquecido pelo tempo. Não, a palavra de Deus, ela tem vida, ela penetra a certos pontos do nosso coração que jamais a gente jamais imaginaríamos que poderia entrar. Penetra fundo, ela divide medula, divide o corpo, divide a alma, divide o espírito. Então ela tem uma profundidade muito grande, ela é nova, todo dia ela cai fresca ao nosso coração. Então eu quero começar falando para você hoje sobre alguém que começou a competir com os cavalos. Evidentemente que o inimigo queria cerceá-lo, o inimigo queria paralisá-lo, mas não conseguiu. Porque se esse homem aqui não tivesse ouvido de Deus uma palavra e tivesse em fé, acreditando naquilo que ele tinha como sonho, como pretensão no coração, eles seriam derrotados, eles seriam fracassados. Estou falando de quem? De Neemias. Neemias, só aqui, irmão, se a gente fosse fazer uma introdução sobre a pessoa dele, daria um tempo bastante considerável. Então eu vou me limitar apenas a dizer para você quem é Neemias ou quem foi Neemias, rapidamente, porque o assunto ele aborda uma coisa mais profunda na palavra, mas no livro de Neemias. E a Bíblia fala que esse homem, ele viveu aproximadamente ali 500 anos antes de Cristo. O nome dele quer dizer o seguinte: o Senhor é quem consola, ou Jeová é o consolo, ou consolação de Deus. Então ele simboliza o quê? A pessoa do Senhor. Claro que ele não é a pessoa de Deus, ele simboliza a ação do Senhor através da manifestação do Santo Espírito em nós. Irmãos, o Espírito Santo é uma verdade, uma realidade. Ele quem conduz a igreja, conduz a nossa vida. Ele que nos dá ânimo para prosseguir, que nos dá ideias, que nos dá portas abertas. Quem faz isso? O Santo Espírito de Deus. Nos ajuda. A palavra consolador aí, no grego, melhor dizendo, é aquela pessoa que está do seu lado para te ajudar o tempo todo. Ele não sai do seu lado. O ajudador fiel, ele está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, do seu lado, te ajudando, te abrindo portas, te fortalecendo. Esse é o trabalho do Consolador. Então, o nome Neemias é o Senhor consola, Yahvé consola. Ele era copeiro do rei, e ele ouve, através dos judeus que já estavam chegando em Jerusalém após o cativeiro, que a cidade de Jerusalém estava em ruínas, mas ele estava ainda num outro império, num outro reinado. Ele recebe aquelas cartas, e ele fica então muito triste, o coração dele fica triste com relação àquilo, que ele não imaginava que Jerusalém estava em escombros. Não imaginava que Jerusalém estava praticamente num monturo, os muros caídos, as pessoas ali humilhadas, as pessoas de cabeça baixa. Como reconstruir aquela cidade? As pessoas estavam sem melhores condições financeiras, mas bate no coração dele um desejo muito grande de voltar àquela cidade e começar um processo de reconstruir os muros de Jerusalém. Reconstrução dos muros de Jerusalém, porque a cidade estava desguarnecida, a cidade estava aberta para os inimigos, poderia a qualquer momento haver ali um outro ataque, e eles precisavam ter os muros guardados, os muros ali bem definidos. Eles estavam em ruínas. Aí o que acontece? Bate um sonho no coração dele, um desejo no coração dele: eu gostaria muito de ir até lá e ser canal de Deus, ser ali um portador do Senhor, das boas novas do Senhor, das coisas maravilhosas do Senhor, para animar aquele povo todinho, ainda que sejam poucos, pobres, miseráveis, mas animar aquele povo para que possamos reconstruir os muros de Jerusalém. Você pode observar que durante todo o texto de Neemias, não há assim nenhuma ordem de Deus para ele fazer isso, não há nenhuma ordem de Deus, aquilo é uma motivação pessoal dele. Não há no livro
de Neemias, como se Deus, através de um profeta, de um sacerdote, aliás, tinha um bem perto dele, que era Esdras, companheiro dele ali, de todo dia, porque Esdras e Neemias são contemporâneos, assim também como do profeta Malaquias. Então não há ali nenhuma ordem de Deus para isso, mas ele vai porque pela fé. Isso, irmãos, que é muito importante você entender. O que move as ações de Deus é a fé do nosso coração, a fé que remove montanhas, a fé que abre portas, a fé que honra o coração de Deus. Então, não há ali nenhuma ordem. Outra coisa também, que não há ali, em todo o livro de Neemias, nenhuma ação de Deus que seja assim, do ponto de vista tremenda, que possa convalidar o que ele fez. Nenhuma. Por exemplo, você pode observar que em outros livros, Deus, para provar ali que estava com a sua mão poderosa, nos outros livros, há uma manifestação sobrenatural, há ali um derramar de Deus, há ali coisas tremendas acontecendo. Por exemplo, quando Salomão consagrou o templo, o que aconteceu? A glória de Deus veio sobre aquele lugar, de modo que ninguém podia ficar de pé, porque a glória de Deus encheu aquele lugar. No livro de Neemias isso não acontece, mas mesmo não acontecendo, não quer dizer que não houve a aprovação de Deus, não quer dizer que não houve o endosso de Deus, porque aquele homem tinha um sonho no seu coração, reconstruir os muros de Jerusalém pela fé. Meu amado, se você tem sonhos em Deus, comece a colocá-los hoje, todos eles em prática, pela fé. Deus vai te abençoar, Deus vai colocar a sua mão, Deus vai te abrir as portas. Estamos vendo aí, é claro, nesses dias, muitas pessoas, especialmente os comerciantes, não sabendo mais o que fazer, porque a ordem é ficarmos em casa, e temos que obedecer essas ordens, obviamente. Mas eu quero dizer para você que está me vendo aí agora, saiba de uma coisa: o Senhor não vai deixar os seus sonhos morrerem, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai trazer um escape para você, uma saída, porque Ele é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que guarda o órfão, guarda a viúva. Ele entra na casa de uma pessoa que não tem nada e faz dele ter tudo depois. Ele é o Rei de toda a glória. O Senhor está nesse momento no seu trono, com toda a sua soberania, e o campo mais seguro que você pode ter é o campo da soberania de Deus. Deus é um Deus soberano que sabe o que faz. Estamos orando para que brevemente tudo volte ao seu normal, e certamente vai voltar, porque Deus é um Deus que gosta da ordem. Deus não gosta do caos, Deus gosta da ordem. Então, Neemias teve um sonho no seu coração: voltar para Jerusalém e ali reconstruir os muros. Bom, quais são então os pontos pelos quais nós podemos ver que o inimigo quis colocar na vida de Neemias como sendo impedimento ou dificuldade? Meu amado, antes de falar sobre a questão aqui do texto de Neemias, dos pontos, eu quero falar para você sobre dificuldade. Meus irmãos, dificuldade acontece com qualquer ser humano na vida. Dificuldade aconteceu com Jesus, dificuldade aconteceu com o apóstolo Paulo, dificuldade acontece na vida de qualquer pessoa, inclusive de um servo de Deus. Então, temos que entender primeiramente, dificuldade não significa ausência de Deus. Dificuldade não significa ausência de Deus. Neemias estava diante de uma grande dificuldade, mas mesmo assim, dia após dia, Deus foi abrindo portas, dia após dia Deus foi confirmando, dia após dia Deus foi abençoando, e num prazo de 52 dias, ele reconstruiu com a ajuda das famílias, os muros de Jerusalém. Ele colocou em cada uma das portas uma família, para que houvesse o que? Unidade, para que houvesse o que? Aproximação, para que houvesse o que? Aquele coração inteiramente voltado na sua totalidade para aquela obra. Então, meu irmão, dificuldade não significa ausência de Deus. Segunda coisa, dificuldade não fará ninguém parar. Dificuldade não fará ninguém se prostrar, a menos que uma pessoa tenha motivo para isso. Ele aproveita a dificuldade e vai começando a parar por ali. Mas a dificuldade, a crise não para ninguém, a menos que lá no fundo do coração, aquela pessoa tenha um motivo que ele não falou ainda, que ele já queria parar, então ele já vai parando, colocando evidentemente
a culpa no momento que ele está passando de dificuldade. Mas quem tem um sonho, quem tem um desejo, quem ora, quem busca, quem dobra o joelho no chão, quem intercede, quem clama, quem adora o nome de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, será ajudado pelo Senhor. Terceira coisa sobre dificuldade. Dificuldade também acontece com quem serve a Deus. Eu já passei por muitas dificuldades na minha vida. Pessoas também que andam cuidando das suas igrejas, né? Pastores, líderes de maneira geral, intercessores, adoradores, cantores, todos passam por dificuldades. Mas eles servem a Deus. Por que vem então a dificuldade? Ela vem por quê? Porque você tem que manter o seu sonho de pé. A dificuldade vai fazer você manter o seu sonho de pé. A dificuldade vai legitimar a sua causa, para que você no final possa ver que de fato você venceu. Depois, meus irmãos, não olhe para a vida segundo os limites que poderão vir. Não olhe para a vida segundo aquilo que poderá vir ainda em se tratando de limitação. Seja sempre focado, determinado. O Senhor está comigo, o Senhor é a minha luz. Quando Davi saía para a guerra, ele não guerreou apenas uma guerra, ele guerreou várias guerras. Cada uma ele tinha vitória, cada outra ele tinha vitória. Por quê, meu irmão? Porque ele não via nos seus limites motivo para ficar desanimado, colocando dificuldade. Olha aí o tanto de soldados que eu tenho, olha aí o tanto de escudo que eu tenho, olha aí o tanto de cavalos que eu tenho, olha lá o inimigo, olha lá quem está vindo contra mim. Ele não fazia isso, porque os limites virão, nós somos pessoas limitadas. Agora, se você andar nas asas do Espírito, você terá a força do Senhor. Depois, meus irmãos, as dificuldades são gigantes, mas não fique calculando o tamanho do gigante. Você pode ver que Davi, quando ele chega diante de Golias, né, que é o texto que nós mais conhecemos, ele não ficou calculando o tamanho do gigante, muito embora as pessoas antes sabiam. Então quem escreve ali, o livro de Samuel está dizendo aí, ele tem tantos metros de altura, ele tem tantas lanças, ele tem não sei o que, de espadas. Então as pessoas que estão escrevendo estão calculando, mas Davi não sabia. Ele não sabia o tamanho do gigante. Ele não sabia se ele era ainda mais forte. Por quê, querido? Porque você não pode ficar calculando o tamanho do seu gigante. O que você tem que fazer o tamanho não é importante. O tamanho do gigante não é importante. O importante para mim é o tamanho do meu Deus. O importante para mim é o tamanho da força de Jesus. O importante para mim é a força de El Shaddai. O gigante não tem tamanho. Não vou ficar calculando o tamanho dele. Não vou ficar calculando o tamanho da minha dificuldade. Talvez agora você esteja com belos motivos para falar do tamanho das suas dificuldades. Mas não fique calculando dela mais. Se entregue nas mãos de Deus. Coloque aí na sua casa um louvor. Pegue a palavra e vai ler, vai adorar o nome do Senhor até que tudo possa se passar nesses dias difíceis que estamos vivendo no Brasil e no mundo inteiro. Porque o tamanho do seu Deus, o tamanho do poder do Eterno, será muito maior do que o tamanho de qualquer gigante. Então não fique calculando o tamanho de Golias. Não fique dando importância para o tamanho dele. Dê importância para o tamanho do seu Deus. Dê importância para o tamanho da glória do seu Deus. Dê importância para aquele que um dia falou para o mar se acalmar. Dê importância para aquele que um dia andou por sobre as águas. Dê importância para aquele que um dia tirou Lázaro com 4 dias no túmulo e o seu corpo já estado de decomposição. Falou: Lázaro, vem para fora. Dê importância para aquele que multiplicou pães e peixes. Então dê importância para o tamanho do seu Deus e não para o tamanho do gigante. Agora, irmãos, começando nos princípios pelos quais o inimigo joga contra nós, para nos fazermos derrotados. E aqui pegando já o livro de Neemias, né, capítulo 4 em diante. Primeira arma que ele joga contra nós, para nos humilhar, nos derrotar, é a arma do desânimo. Por quê, irmãos? Porque o inimigo sabe que na hora que você estiver desanimado, ele já fez de você uma pessoa paralisada, uma pessoa inerte. Aqui em Neemias capítulo 4,
em diante, fala assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Será isso permitido a eles? Irão porventura sacrificar? Darão cabo da obra num só dia? Essa expressão darão cabo na obra quer dizer, eles vão conseguir fazer isso. Darão cabo, eles vão conseguir fazer isso num só dia? Renascerão a casa dos montões de pós e pedras que foram queimadas? Estava com ele também Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, vai derrubar o seu muro de pedra. Olha aí o cartão de visitas que Neemias teve com relação aos seus adversários. No caso que nós temos Sambalate, nós temos também aqui Tobias e temos Gesem, o arábio, que depois aparece em outros capítulos de Neemias. Então, eles disseram assim: será que eles vão dar conta disso mesmo? Quantas vezes alguém falou para você: você vai dar conta disso mesmo? Essa sua empresa vai crescer mesmo? Você tem certeza disso? Você tem certeza que isso não é um sonho de uma cabeça maluca? Quantas vezes você encontra pessoas assim, que estão aí para te desanimar? Isso é uma arma maligna para te fazer um derrotado. Por quê, meu irmão? Porque saiba de uma coisa: toda oposição, ela pode ser vencida. Você lembra da história de Bartimeu, cego? Jesus estava passando e ele clamando: Jesus, filho de Davi. Essa expressão quer dizer o Messias. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas ali se opondo a ele: olha, não grita não, olha, fica quietinho, você não passa de um cego. E quanto mais as pessoas tentavam impedi-lo, mais ele gritava, ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Ele, como um homem cego, ele sabia que poderia ser curado por Jesus. Em outras palavras, toda oposição pode ser vencida. Não desanime, levanta a sua cabeça diante do Senhor. Meus irmãos, a melhor coisa que alguém faz com uma semente, porque, meus irmãos, nós somos sementes. Eu sou uma semente, você também é. Nós queremos, é claro, cada dia mais sermos árvores frondosas, não é? E a gente sabe muito bem do potencial que tem uma semente. Agora, a melhor proposta que a semente aceita na vida é ela ser colocada debaixo da terra. Se você não colocar a semente debaixo da terra, é claro, ela não vai produzir nada. E mesmo agora que alguém que tenha colocado você, que é uma grande semente de Deus, debaixo da terra, não pense que destruíram você. O diabo às vezes acha que dessa vez agora ele te colocou contra uma parede e que agora você não tem mais saída. Não. O Senhor fará você sair desse lugar, mas cedo ou mais tarde as suas folhinhas vão começar a germinar diante da terra, vai aparecer o seu rosto, vai aparecer o seu braço, vai aparecer o seu corpo inteiro, vai aparecer a sua empresa, vão aparecer os seus funcionários, vão aparecer as pessoas te procurando. Logo, logo, você será uma árvore frondosa. Então, meu irmão, levanta a tua cabeça, não seja uma pessoa desanimada, porque essa foi a proposta dos inimigos de Neemias, consequentemente inimigos de Deus. E aqui, do ponto de vista da tipologia bíblica, né, esses três aqui, Sambalate, Tobias e Gesem, apontam para os demônios. É os demônios que querem te desanimar. É os demônios que querem colocar você em depressão, com você em casa, você triste, dizendo não tem mais saída. São os demônios. Mas saiba, toda opressão será vencida. Toda dificuldade será vencida. Todo antagonismo pode ser vencido, desde que seja no Senhor, que você se anime no Senhor e continue normalmente a prosseguir na sua vida com Deus. Segunda coisa também que os inimigos quiseram colocar o medo. Irmãos, o que é medo? Medo é um sentimento que o inimigo coloca, onde ele procura implantar em você uma certeza de que você não vai conseguir. Ele quer colocar em você uma certeza de que você não vai conseguir. Aí você fica o quê? Com medo. Aqui no livro também de
Neemias capítulo 4, verso 7 em diante, está escrito assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados, ficaram com raiva, porque eles estavam conseguindo em Deus alcançar êxito naquela obra. Aí o 8 fala assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha como que o diabo trabalha. Olha como é que o diabo faz a sua maquinação, a sua engenharia satânica, para impedir que você continue na sua caminhada, continue acreditando no Senhor. Ele coloca medo, ele tenta colocar uma certeza: você não vai conseguir, não adianta você querer correr. Como foi falado no versículo anterior, se passar uma raposa naquilo que você construiu, o muro vai cair. Isso quer dizer o seguinte: se uma raposa passasse correndo, o vento da raposa, que é fraquíssimo, né? O vento do corpo da raposa iria derrubar aquele muro. Mais ou menos assim que eles estavam dizendo. Olha a provocação, olha a intimidação, ou seja, convicção de que tudo aquilo que você tem no seu coração de bom será trincado. Igual aquele copo de cristal que joga no chão, depois que joga, ele trinca, ele quebra, não tem mais como se recompor. Então ele quer colocar medo, quer trincar o copo de cristal do seu coração. Ele quer desfazer o que Deus está fazendo na sua vida há muitos anos. Então, esses inimigos aqui, eles são terríveis, dizendo assim: nós vamos te atacar, e depois vamos suscitar confusão ali. E disseram mais, disseram porém os nossos inimigos, está escrito inimigos mesmo: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Então nós vamos matar eles também, nós vamos acabar com esses sonhos, vamos destruir esses sonhos. Isso, irmãos, que o diabo faz. Ele quer destruir aquilo que Deus tem implantado no nosso coração. Claro que aqui Neemias, ele está tendo como sonho, obviamente, reconstruir os muros da cidade que ele tanto amava. Enfim, fazendo a obra de Deus. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: o seu trabalho também é obra de Deus. Se você, por exemplo, tem uma sorveteria, isso também é obra de Deus, porque ali você está ajudando a obra do Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, fazendo ali também um evangelismo, fazendo ali um trabalho missionário e testemunhando o amor de Deus. Se você, por exemplo, tem como trabalho lá na rua 44, um estabelecimento comercial, ali também é obra de Deus. O seu trabalho também é obra de Deus. O seu trabalho também é abençoado pelo Senhor. Se você, por exemplo, um dia almeja fazer um curso superior, quem sabe aí de engenheiro, quem sabe aí de nutricionista, quem sabe aí de um professor em nível superior, professor universitário, isso também é obra de Deus. Seus sonhos também fazem parte de uma obra, a obra de Deus. Então coloque a sua empresa, os seus sonhos na presença do Senhor, porque Ele vai te abençoar. Não pense você que Deus não está junto como seu sócio na sua empreitada. Ele está junto de você sim, meu irmão. Ele ama o que você faz. Se Ele abriu a porta para você, seja onde for, no empreendimento que você está começando, ou até se mantendo, é porque ali existe uma razão. Uma razão de você conhecer pessoas, de você dar uma palavra e testemunhar para todo mundo que você é um cristão cheio do Espírito Santo. Então, meu irmão, a obra de Deus também é aquilo que você faz. A obra das suas mãos também é obra abençoada. Suas mãos são abençoadas pelo Senhor. Não importa o tipo de trabalho que você faz, pode ser o mais difícil ao mais fácil, o mais complexo ao mais simples, tudo isso é maravilhoso aos olhos do Senhor. Deus ama uma pessoa que trabalha, Deus sempre abençoa aquela pessoa que tem disposição para trabalhar. Então, meu irmão, levante a sua cabeça, que os teus inimigos vão colocar medo no seu coração para você desistir. Porque, meu irmão, quando você olha para o entulho, ao invés de olhar para o muro, você perde o seu foco. Quando os judeus chegaram lá,
eles choraram, com muita razão. E mandaram as cartas, né, os avisos para Neemias. Neemias não tinha a menor ideia que ele ia líder de nada. Ele só queria ir lá e reconstruir as coisas de maneira humilde, de maneira simples, modestamente falando. Mas eles encontram ali uma pessoa que amava a Deus, que amava as coisas do reino, que no caso seria Jerusalém. Mas quando eles chegaram lá, eles olharam para o entulho. Agora, quando Neemias chegou lá, ele olhou para o muro. Olhou para a construção que ele iria fazer em 52 dias. Então não olhe agora para o entulho que está do seu lado, meu irmão. Olhe para o muro que você vai reconstruir no nome do Senhor Jesus Cristo. Olhe para o muro que você vai reconstruir ou construir novamente, que Deus vai te dar. Talvez a sua empresa, o seu trabalho vai ser muito melhor, muito maior do que foi antes dessa questão da pandemia. Mas não fica agora olhando para o entulho, fica olhando agora para o muro. Eu vou reconstruir a minha vida, vou reconstruir o meu casamento, vou reconstruir os meus amigos tão preciosos que eu deixei de visitar, vou reconstruir a minha fé na minha célula vai se multiplicar. Vou reconstruir o meu amor pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus avós. Tudo isso é importante. Não olhe para o entulho, olhe para o muro a ser construído, que isso estava no coração de Deus. No geral, havia no coração de Deus também um desejo de que alguém pudesse levantar para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, meu irmão, não aceite o medo do inimigo, rejeite agora no nome de Jesus e mande ele embora. Terceira coisa, irmãos, que o inimigo também lança contra nós: a divisão. Irmãos, o inimigo queria lançar divisão lá nessa reconstrução dos muros, porque eles se passavam também por amigos de Neemias. Daqui a pouco eu vou falar com você sobre isso. Irmãos, a divisão é algo terrível que acontece em igrejas, que destroem as igrejas, destroem famílias, destroem sociedades, pela questão da divisão. Por que, irmãos? Porque o diabo começa a te levar a brigar do nada com as pessoas, brigar com as pessoas próximas. Para quê? Para haver divisão. Sabe o que é isso? Espírito de confusão que eles colocaram aqui. Nós vamos entrar lá e vamos fazer confusão. O que é confusão, irmãos? Divisão. É fazer com que, chegando ali, que as pessoas confiam nas outras que são próximas, mas ele chega predeterminado pelo diabo para fazer confusão, para fazer desaproximação, para fazer briga. Porque, meus irmãos, ainda que você esteja diante de um quebra-cabeça, mas um dia você vai conseguir juntar as peças. Você pode observar o seguinte: quando você chega num lugar, às vezes está aquele negócio todo ali desmontado, né, aquela situação difícil, até na família mesmo, lugares que pessoas nós amamos, é um quebra-cabeça. Mas se você começar a construir a unidade, pegando cada peça, que você não sabe exatamente com qual vai estar interligada, mas se você pegar essa peça, juntar com a outra peça e com a outra peça, logo, logo você vai ter o quebra-cabeça montado. Você vai ter tudo estruturado, tudo certinho. Por quê, meu irmão? Porque muitas vezes o inimigo joga dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, espírito de divisão. Aquela conversa ali atravessada, aquela conversa estranha, é aquela conversa que tenta fazer com que as pessoas fiquem desconfiadas umas das outras, e está amarrado, repreendido em nome de Jesus Cristo, esse espírito no nosso meio. Seja na minha igreja, em outro lugar, está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Nós estamos aqui na terra para ajudar as pessoas, servir uns aos outros em amor, segundo a nossa condição. Aquilo que eu posso servir, eu posso servir. Se eu não sirvo mais, que eu não dou conta. Mas naquilo que eu posso servir e ajudar, eu tenho que estar ali ajudando e abençoando. Então, repreenda agora na sua casa, na empresa que você trabalha, todo espírito de divisão. Que as pessoas chegam ali para tumultuar, chegam ali para trazer fofocas, maledicências, trazer ali uma palavra de desconfiança. Oh, você ficou sabendo, fulano de tal, através de impressões erradas que ele teve de alguém. Porque a sua casa tem que ser um lugar abençoado por Deus. Não pode haver confusão na sua casa, porque é o lugar do seu descanso, lugar da sua paz, lugar da sua alegria, não é verdade?
Então repreenda agora, diga assim: eu agora repreendo no nome de Jesus toda divisão que Satanás quer fazer na minha casa, quer fazer na minha sociedade, na minha empresa. Repreenda agora em nome de Jesus Cristo. O diabo não vai conseguir me fazer de um derrotado, fazer de mim uma pessoa derrotada, porque toda pessoa dividida é uma pessoa derrotada. Ainda que ele vença lá fora, ainda que ele vença com os amigos, ainda que ele vença na sociedade, mas quando ele chega em casa, ele é um perdedor. E às vezes não sabe como lidar com aquela situação. Então eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus, que toda maldição que o diabo lançou, Deus vai transformar isso em bênção, quando você começar a ser o primeiro a servir um ao outro em amor. Em seguida, irmãos, 4 pontos. Quatro armas que o diabo quis colocar ali, os inimigos de Neemias contra ele, né? Aliança com o inimigo. Aqui em Neemias capítulo 6, está escrito assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gésem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e não havia nesse muro nenhuma brecha, e até colocado em tempo as suas portas, Sambalate e Gésem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Onom, porém tentavam me fazer mal. O que é isso, irmãos? Eram aquelas pessoas que viram que não conseguiam mais nada. Ali já estavam os muros sendo edificados, as portas sendo colocadas, os ferrolhos das portas sendo colocados. Não basta você ter porta contra o inimigo, tem que ter ferrolho contra o inimigo também. Então, quando eles viram que não tinham mais como avançar, porque Deus estava abençoando Neemias e todo Israel, eles pensaram assim: vamos fazer aliança com eles, vamos penetrar lá no coração deles, vamos fazer um pacto com eles. Mas claro que era de maneira fingida, porque Neemias percebeu esse intento logo de cara. Por quê, irmãos? Porque o coração deles não era sincero. Você nunca deve fazer aliança com pessoas que não têm um coração sincero. E toda aliança errada vai atrasar a sua vida. Toda aliança errada que você fizer vai atrasar a sua vida. Tem que fazer aliança com pessoas sinceras, que querem fazer o bem para você, que querem te ajudar, querem te abençoar, que querem ver você feliz, ver você crescendo, ver você avançando, ver você prosperando, ver você conquistando. Nós temos que fazer alianças com pessoas de Deus, com pessoas que amam o Senhor, com pessoas que querem orar, que querem buscar, que querem mudanças também no coração. Tem pessoas que erraram. Tem pessoas que falharam. Eu também errei muito, falhei muito. Mas o meu coração sempre foi sincero, eu sempre quis mudar, eu sempre quis acertar. E Deus sabe também do seu coração, que você foi errado, mas você não é mais errado. Você estava perdido, mas você se encontrou no Senhor. Então isso é muito importante. Fazer aliança com pessoas assim, pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, regeneradas, nasceram de novo no Senhor. Então, meus irmãos, faça aliança com pessoas certas. Faça aliança com pessoas que têm um coração sincero. Sincero a Deus, sincero a você, sincero aos seus familiares. Eu aqui na igreja tenho os meus discípulos, né? Todos eles eu tenho um maior carinho, um maior respeito por eles. Eu às vezes ensino para eles, mas às vezes eu aprendo mais com eles do que ensino. São pessoas que estão crescendo comigo, etc. E mais uma coisa eu sei, os meus discípulos têm um coração sincero. Isso que é importante. Bem, irmãos, já partindo aqui para o final, outra série também que o diabo joga é a calúnia. Aqui no capítulo 6 também, de Neemias, do 5 ao 9, está escrito assim: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, qual trazia na mão a carta aberta, do teor seguinte, que estava escrito na carta, né? Entre as gentes se ouviu, e Gésem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, vocês querem reedificar o muro, e segundo se diz, vocês querem ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Olha a palavra caluniosa que eles colocaram sobre Neemias, dizendo assim: você quer ser rei de Israel, você quer ser rei desse povo aqui. Aliás, o dia que o rei de Judá souber disso, você vai ver, a coisa vai ficar muito feia para você.
Então, o que vocês estão querendo prevalecer sobre os seus irmãos. Vocês não querem nada de muro reedificado. O que vocês querem é fazer uma revolta. O que vocês querem é fazerem planos terríveis, planos macabros, planos destruidores. Essa foi a palavra de quem? Dos inimigos de Neemias. Sabe o que é isso? Calúnia. Caluniando aquele homem de Deus. Meu amado irmão, se um dia você recebeu calúnia na sua vida, eu quero dizer para você o seguinte: quando você receber acusações, você não deve levar ela para os homens. Estão dizendo isso para mim, mas não é verdade. Não. Quando você receber acusações, não as levem para os homens. Levem elas para Deus. Leve as calúnias sobre você para Deus. Não tente te justificar. Não tente arrumar alguém para ficar do seu lado. Se você não fez, não fez. Você tem um coração sincero. Então aqui é uma calúnia contra você, para te derrotar, te fazer uma pessoa depois escorraçada, indigna e desonrada. Pelo diabo, obviamente. Porque, meus irmãos, a melhor forma de você correr de um ataque não é correr para os braços dos homens, mas é correr para os braços do Senhor. Todos nós estamos sujeitos a ataques de calúnia. Mas a melhor forma é você correr para os braços de Deus, porque você está debaixo de ataque. Você está debaixo de um acossamento dos inimigos, dos seus inimigos. Então aqui eles queriam fazer uma aliança, claro, uma aliança mentirosa, e ainda estavam com a proposta de quê? De fazer com que aqueles homens fossem acusados, caluniados, de querer de maneira indevida ocupar a posição de rei, ou fazer uma revolta para atacar outras nações, enfim, uma calúnia terrível. O que Neemias fez? Colocou isso diante de Deus, colocou isso diante do Senhor. E também no final desse texto fala que tanto Tobias e Sanbalate, eles subornaram pessoas para que, caso Neemias caísse nessa teia de aranha maligna aí, dessa aliança a ser feita com eles, e também da acusação e da calúnia, diz a Bíblia que o texto que eles subornaram pessoas para isso também. Eles pagaram pessoas para isso. Olha o coração dessas pessoas, desses inimigos da obra. Pessoas que aceitam e pessoas que dão o suborno. Só o diabo faz isso. Fica subornando as pessoas na igreja, subornando as pessoas para assumirem cargos, sempre não estão preparados para isso, subornando, intimidando a liderança da igreja, com outras palavras, às vezes duras, uns com palavras caluniosas. Então, meu irmão, toda calúnia contra você, nessa noite eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor está te defendendo, e já foi lançada por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e isso não vai pegar no seu coração, isso não vai atingir a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos também, irmãos, como princípio de número 6, o diabo também sempre coloca abatimento pela crítica, pessoas que sempre vão querer te abater pela crítica, pessoas que vão querer te criticar. Aqui em Neemias 6, verso 15, fala assim: acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram também os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Está escrito no versículo 16. Todos reconheceram que foi a intervenção de Deus, o agir de Deus, o entrar de Deus na história, é que pela força do nosso Deus, da glória do nosso Deus, é que fizemos essa obra. Eles reconheceram, assinaram um documento, entre aspas, carimbaram, disseram assim: esta obra eu reconheço que houve a intervenção de Deus. Então fique tranquilo, ainda que as pessoas te critiquem, não se abata por conta disso. Por quê? Porque se você está fazendo a obra do Senhor, naquilo que Ele tem na sua vida como projeto, haverá prontamente, é lógico, a sua intervenção. Porque as críticas vão acontecer, que as pessoas não vão compreender a sua motivação, não vão compreender a sua intenção, vão fazer pré-julgamentos sobre você. Então a crítica, vamos assim dizer, ela é normal até. Mas saiba que quando há um sonho no seu coração do Senhor, vá.
Ah, mas não vai dar certo. Ah, eu tentei também, não deu certo. Ah, você não tem condição. Ah, você não tem estudo. Ah, você não tem preparo. Ah, você não tem sabedoria. Aí você vai receber essas críticas. Então, meu irmão, eu queria dizer para você o seguinte: hoje é dia de você mover a chave, de você mudar a chave. Uma vez eu estava viajando com a minha família de férias, aí nós fomos pegar um carro para alugar e tinha uma locadora chamada Movida. Tem até hoje, Movida. E na Movida tem um slogan que é assim: vire a chave. Gire a chave. Então hoje é o dia de você girar a sua chave. Muda hoje em nome de Jesus. Mesmo que haja a pior das críticas, vire a chave. Não dê bola para isso. Siga a sua vida em frente, confiando no Senhor Jesus. E por último, meus irmãos, o diabo sempre vai fazer com que você pare na primeira dificuldade. Fazer com que você sempre pare na primeira dificuldade, que você não prossiga, que você não vá avante. Já aqui, como sendo o nosso último texto, que eu já vou ler, né, já estamos no final, Neemias capítulo 12, verso 27, está escrito o seguinte, Neemias capítulo 12, verso de número 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas do muro. Então, o que acontecia aqui? Uma festa maravilhosa. E aqui, no verso de número 43, do mesmo capítulo 12, está escrito assim: no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres, os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Então houve uma festa do mamano ao caducando. Houve uma festa maravilhosa do menor ao mais idoso. Todos se alegrando. Por quê, irmãos? Porque Neemias, ele não parou na primeira dificuldade. Eu contei para você aqui pelo menos umas 7, 8, que eu estou no 9º ponto. Ele não parou na primeira dificuldade. O diabo quer que você seja derrotado na primeira dificuldade que chegar. Na primeira dificuldade que acontecer. Mas eu digo para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus fará você atravessar as fronteiras. Deus fará você superar os seus próprios limites. Você será um homem e uma mulher abençoados pelo Senhor. Nada será obstáculo para vocês, porque isso é uma obra de fé. Como eu disse no início para você, nesse livro não há nenhuma menção de uma manifestação sobrenatural de Deus, como acontece em outros pontos da palavra de Deus, em outros livros. Que acontece o quê? Deus vendo agir de um homem, a vitória de um homem pela fé. E a Bíblia fala que essa é a nossa posição. A vitória pela fé. Caminhar pela fé. O ouvir de Deus pela fé. Eu tenho certeza que pela fé você se tornará um grande vencedor. O diabo não vai te humilhar. O diabo não vai conquistar a sua cabeça, a sua mente. Deus vai renovar suas forças e mais uma vez vai pisar na cabeça do inimigo. Mais uma vez, quem vai ficar derrotado vai ser o diabo, porque ele já é um derrotado. E você, como diz em Romanos capítulo 8, 37, você é mais do que vencedor. Então toma hoje posse da sua vitória, posse do que você é um vencedor, porque Deus fará maravilhas na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Estou terminando por aqui. Senhor, nós abençoamos agora cada família, abençoamos cada casa. Pai, te louvamos por estar aqui nesta noite, fazendo esse culto com a igreja do Senhor. Nós abençoamos cada família, cada casa, ó Pai, que agora Tu nos dês uma noite de paz, uma noite abençoada, ó Deus. Guarda os nossos bens, guarda, Pai, as nossas casas, nossas famílias, ó Deus. E nós exaltamos agora a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoamos cada vida e declaramos a vitória do Senhor, que somos mais do que vencedores no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para vocês, graça e paz. Tenham uma boa noite.